Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Hoje eu trago mais uma review do anime de Pokémon Saimon aqui no canal. Um episódio que, finalmente, eu acho que muda um pouco o nosso conceito sobre episódios de Ultra Beasts no anime Pokémon Saimon. Um episódio também que eu acho que muda bastante esse ar um pouco infantil que estava no anime. Ele traz um tom mais obscuro, fazia tempo que isso não acontecia, então isso é bom também. E ao mesmo tempo ele tá um pouco recheado de informação, mas ele não tem muito o que se discutir, porque é um episódio duplo aparentemente. Então a gente vai ter que esperar até semana que vem pra ter uma conclusão. Mas um episódio que eu já estava botando minhas fichas na aposta aqui, que ia ser muito bom por conta do Guzzlord, né? Aparentemente precisou de um Pokémon que tem uma história muito tensa pra forçar o anime trazer um lado mais obscuro. E eu acho que isso foi muito bom, então ótimo, né? Lembrando que ainda nós teremos mais 2 episódios ainda sobre outras 2 Ultra Beasts, acredito eu, que é a Feromosa e a Kartana. Então vamos cruzar os dedos para que os episódios dessas 2 Ultra Beasts sejam tão bons quanto, né? Mas enfim, bora lá então se focar nessa review, um episódio que eu acho que muda muita coisa. Eu acho que vai dar uma sensação diferente, aconselho você assistir logo de cara. Bora lá! Bom, pessoal, o episódio começa com o Ash acordando ali na casa dele, onde ele tá morando agora, né, com o Professor Cooper e a Professora Burnett. E aí, ele se dá conta que nenhum nem outro está em casa, então ele fica meio preocupado, vai lá fora, né, e acaba encontrando os dois no meio do mar, em cima de pranchas de surf, mas eles não estavam surfando, eles estavam fazendo uma espécie de yoga, assim. E lá eles estavam admirando e se energizando, né? Porque eles não passam muito tempo juntos, então eles queriam esse momento mais para se reencontrar e se reenergizar com a natureza, etc, etc. E aí o Ash e o Pikachu acabaram entrando nessa também, acabaram fazendo um momento de relaxamento e conexão com a natureza, né? Isso também foi explicado sobre a admiração pelos Pokémon e como as coisas naquele mundo funcionam e tudo mais. Então eu achei muito bonito esse momento e até interessante no ponto de vista de que eles têm esse tipo de dinâmica entre eles e os próprios Pokémon. Então isso é muito bacana. E aí, depois disso, já é cortado por um momento que o Ash está super empolgado, porque ele está correndo pra ir de encontro à escola, porque depois ele vai acabar tendo uma batalha com o Kiawe, e ele tá felizão por conta disso. Só que aí ele acaba se dando de cara com o Tapu Koko. E aí o Ash fica muito feliz, mas surpreso ao mesmo tempo, e acaba desafiando o Tapu Koko pra uma batalha. O Tapu Koko tem aquele ar misterioso, né? Ele acaba se direcionando pra floresta. O Ash vai acompanhando ele, porque ele acredita que é pra ele seguir o Tapu Koko. E chegando lá, o Tapu Koko acaba ativando o Electric Terrain. E aí o campo todo fica energizado com o poder elétrico, né? E começa uma batalha entre o Pikachu e o Tapu Koko. E aí, a batalha é bem rápida, porque o Pikachu acaba usando um Quick Attack. O Tapu Koko consegue desviar e não emplaca muitos ataques ali. Até que o Pikachu acaba usando o Thunderbolt e aparentemente o Tapu Koko usa um Thunder. Pelo menos foi a maneira que eu interpretei ali. E nesse momento começa uma chuva de eletricidade assim e cai mais um raio gigantesco do céu. E do nada aparece assim, tipo, dividindo a tela. De um lado um Tapu Koko que a gente conhece, que é o Tapu Koko que está batalhando com o Ash. E do outro lado é como se fosse um outro Tapu Koko, só que shiny. E aí uma energia gigantesca acaba se criando, aonde acredito eu que gerou uma fenda temporal. E o Ash acabou entrando nessa fenda e acabou sendo teletransportado para um outro universo, para uma outra realidade. Mas essa outra realidade, pra quem já jogou os jogos Pokémon Ultra Sun e Moon, sabe muito bem que se chama Ruína Ultra, né? Algo do gênero, assim. E naquele lugar está habitando o Guzzlord. Pois é. E aí o Ash acaba dando de encontro com o Guzzlord. Ele percebe, primeiro ele fica meio tonto no lugar, não sabe onde exatamente ele está se encontrando, né? Ele tenta analisar o local, mas está tudo destruído. E aí ele ouve um barulho e acaba dando de encontro com o Guzzlord. E aí o Guzzlord acaba atacando o Ash de diversas formas. Usa diversos ataques nele. E o Ash começa a morrer de medo, porque já não tem mais o que ser feito. Ele tenta usar alguns ataques, mas o Guzzlord acaba comendo os ataques do Ash, né? No caso do Pikachu. E aí ele tenta usar o Z-Move, mas aparentemente não existe aquela Ultra Aura que é responsável para a energização do Z-Move.
ali naquele lugar. Então o Ash não consegue executar também o Z-Move por ali. E ele fica desesperado, até o momento que o Guzzlord aparentemente ia, assim, comer ele em pedaços, assim, sabe? E aí aparece um cidadão muito misterioso com o Zeraora. E aí o Zeraora usa um Close Combat no Guzzlord. O Guzzlord já é arremessado, assim, pra longe. E aí ele acaba tentando finalizar o Guzzlord com o Plasma Fists. Mas não é muito efetivo, na verdade, foi mais pra segurar o Guzzlord onde ele está. E aí esse cidadão acaba chamando o Ash pra seguir ele, né, acompanhar ele, e todos eles fogem dali antes que alguma desgraça acontecesse. E aí todos acabam fugindo, o cara ainda reclama que o Ash é muito barulhento, pra ele não fazer barulho, porque senão o Guzzlord vai saber onde eles estão. O Ash acaba ficando impressionado, inclusive, com a aparência do Zeraora. Ele fica, tipo, vidrado no Zeraora. Ele acha um Pokémon muito legal, tenta abraçar a cauda, o que poderia ser a cauda do Zeraora, né? Que fica ali perto das costas dele. Aí o Ash acaba levando um choque, porque o Zeraora não gosta. E aí é explicado pro Ash o que está acontecendo, o que é aquilo tudo. E aí o cidadão misterioso se chama Dia. Pois é, que aparentemente no Japão soa mais como Deer, ou algo assim. E aí o Ash acaba perguntando pro Dia o seguinte: o que é o Guzzlord, né? E por que ele tá aqui, o que aconteceu? E aí ele explica que o Guzzlord, na verdade, é uma Ultra Beast, e que aquele lugar era pacífico, cheio de Pokémon e tudo mais. Até que um momento essa Ultra Beast apareceu e começou a devorar tudo mesmo, e começou a destruir tudo. E aí as pessoas que ali habitavam acabaram fugindo, saíram daquela terra, né? Eles não estão mais ali. Tem alguns Pokémon que acabam se escondendo no meio dos destroços, que foi mostrado no episódio, mas você percebe que não existe mais vida significativa naquele lugar. O Guzzlord aparentemente destruiu tudo. E você começa a perceber, né? Tipo assim, o anime não te dá indícios, mas você começa a perceber que nos flashbacks aquele local é muito parecido com a Alola. Inclusive os Pokémon que estão por ali, né, os que sobraram. Então você já começa a fazer aquelas conexões. E aí o Dia acaba explicando que existiu uma espécie de comitê, uma espécie de equipe assim que chamava Ultra Rangers, e eles eram responsáveis por tentar salvar aquela região, né, aquele local do Guzzlord, mas eles falharam assim miseravelmente. E aí o Ash acaba se oferecendo pra tentar ajudar o Dia, já que ele é o único cara que está ali naquela terra, porque aparentemente os Ultra Rangers e também os outros habitantes fugiram daquela terra, eles não estão mais ali, então só o Dia que está por ali, e o Ash quer ajudá-lo. Só que o Dia recusa, ele fala que o Ash é uma criança, aquilo não é brincadeira de criança, pra ele não se meter. E o Ash fica nervoso e fala: olha, se eu te derrotar numa batalha Pokémon, eu posso te ajudar? E aí o Dia fica meio assim, mas acaba acontecendo uma batalha Pokémon entre o Zeraora e o Pikachu. Mas o Pikachu é assim, cara, ele perde de lavada por um único ataque, que é o Plasma Fists. E aí ele acaba sendo derrotado ali. E o Ash não tem nem o que pedir mais, né? Foi derrotado, acabou e é isso aí. Aí o Dia acaba falando o seguinte, que ele tem contato ainda com os Ultra Rangers e que ele vai pedir pra que eles venham resgatar o Ash, porque o Ash não sabe como voltar pra casa, afinal de contas ele explicou pro Dia como ele acabou surgindo ali, e o Dia se comprometeu em chamar os Ultra Rangers, que eles provavelmente vão acabar vindo no outro dia, e vão resgatar o Ash, e aí não é mais responsabilidade do Dia, né? E nesse momento ele fala: vamos pra nossa base e de lá eu entro em contato com eles. E nesse caminho pra base, o Dia ainda acaba entregando um pouco de comida pro Pikachu, não pro Ash, né? O Ash ainda pensou que era pra ele, mas na verdade era pro Pikachu. E chegando lá, o Ash acaba se deparando com a base. E ele não acredita no que ele vê. É a escola Pokémon que ele estuda lá em Alola. Só que a versão destruída dessa escola. E ele fica chocado, assim. E o episódio termina. Então, pessoal, tipo assim, pra quem não jogou os jogos, por isso que eu tentei evitar um pouquinho, mas pra quem não jogou os jogos, a gente sabe que essa ruína Ultra, né, Ultra Ruína, ela é, na verdade, uma versão de Alola destruída pelo Guzzlord. Então, quando o Ash chega lá, ele acaba ficando tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui?
Acho que esse vai ser um dos grandes momentos, eu acho que, de Pokémon Sun e Moon, principalmente para entendimento de como funciona esse lance de realidade paralela ou dimensão paralela, porque aparentemente existe um avanço temporal, ou até mesmo nem existe um avanço temporal, né? Então, tipo assim, é uma coisa bem confusa. Eu espero que eles acabem explicando com mais precisão no próximo episódio, mas eu não vou esperar isso com muita expectativa, porque provavelmente eles podem deixar isso passar em branco com uma explicação bem merda, sabe? Eu já acredito que isso possa acontecer por conta de acontecimentos passados. Mas esse momento ele é muito interessante, assim, o Ash fica muito chocado. E eu acho que vai ser um momento de baque, assim, né, pro Ash entender o que está acontecendo de fato. Eu acho que é uma experiência que vai ser única do Ash mesmo. Então assim, o episódio foi sensacional até esse ponto, eu gostei bastante. Ele vai ter uma continuação na próxima semana, então pretendo não me focar muito, na minha opinião, a respeito desse episódio. Mas assim, sobre o Guzzlord, gostei demais dele. Ele grita muito, que eu acho que faz muito sentido pra esse Pokémon. O Zeraora, ele tá fantástico também. A aparição do Zeraora, a soundtrack, mesclando com filme e também com alguns momentos de batalha de lendários, eu achei sensacional também. Então assim, foram coisas, um amontoado de coisas muito bacanas nesse episódio. Eu aconselho você a assistir por isso. É um episódio bom, não tem aquela máscara de infantilidade no episódio. Isso é o que mais me surpreendeu, assim. Agora, teorias. Tem umas coisas que a gente não conversou, né? E tá girando umas teorias aí na internet. E eu vou trazer ela pra cá a ponto de curiosidade, tá? A nível de curiosidade mesmo. O Dia, o personagem Dia, aparentemente possui algum mistério envolvendo a sua identidade. Por quê? Porque lá no Japão estão falando que o nome dele, que se você ler ao contrário, dá Red. Em um dos flashbacks do Dia, acaba aparecendo esse menino que vocês estão vendo aí na tela, que aparentemente é o Dia quando era pequeno, só que ele está com o Litten. Só que ele é muito parecido com o Red. Inclusive aquele Red do mangá que tem uma Clefairy, que é bem zoado, sabe? Eu acho que se a gente for associar mais algum Red, esse com certeza é o mais próximo, assim, na aparência. E na preview do próximo episódio, o Ash vai acabar revendo algumas fotos do Dia, e aí você consegue ver um menininho de novo na escola Pokémon, que aparentemente também é o Dia. Então, talvez aquele seja uma contraparte do Red daquela realidade, né? A gente entende que o Ash nada mais é uma contraparte do Red, só que para o anime Pokémon. E talvez aquele ser seja o Red, a contraparte do Red no caso, só que para aquele universo. No caso, um Red mais maduro, num mundo apocalíptico assim, né, que está tentando sobreviver de alguma forma e possui um Zeraora e talvez até outros Pokémon. Mas essa teoria é só teoria mesmo, por enquanto, né? A gente não tem noção se de fato dá pra concluir como real, ou pelo menos uma possibilidade grande. Por enquanto é só uma teoria por conta das imagens reveladas. E aí vai mais por associação, né? As pessoas acabaram associando a aparência e talvez o ar misterioso e tal, e aí acabaram juntando um fanservice com uma vontade grande que fosse o Red, e é isso. Então assim, um episódio que traz também essa teoria que eu gostei. Eu achei bem interessante e eu acho válida, afinal de contas é uma outra realidade, né? Talvez naquela realidade o Ash nem exista, ou se existe acabou indo embora, ou às vezes nem chegou a pisar em Alola, ou vai saber, né? Eles vão ter que explicar um pouquinho melhor esse lance da realidade desse local no próximo episódio, espero. Vai ser muito interessante se eles explicarem. Enfim, no mais é isso, não tenho muito o que comentar, porque de fato o episódio não tem uma conclusão. Mas é um episódio fantástico e eu espero vocês semana que vem pra gente poder concluir esse episódio que eu achei incrível. Vale a pena assistir, vou deixar o link na descrição pra vocês conferirem, beleza? Acho que vocês vão gostar. Eu particularmente gostei. Então é isso aí, um abraço camuflados, a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, fui!